Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa A Bíblia Aberta, um programa onde nós estudamos as verdades da Bíblia. Temos um tema, como já falámos na semana passada, transversal a este trimestre, embora o programa seja semanal, estamos a estudar a carta de Hebreus. E na semana passada fizemos uma pequena introdução ao livro de Hebreus, agora vamos entrar mais a sério em alguns assuntos específicos, nomeadamente, para esta semana, a mensagem que Hebreus nos traz. Hoje, como já dissemos a semana passada, temos mais um convidado, o Tiago Alves, que veio aqui para nos ajudar a entender este tema e a quem agradecemos também o fato de ter aceito este convite. E, Tiago, começamos já da melhor maneira. A mensagem de Hebreus que esta lição, ao estudo desta semana, nos traz, foca muito a pessoa de Jesus e toda a sua amplitude em todos os âmbitos da sociedade e o que significa para nós hoje em dia. Gostaria de agradecer o convite e desde já cumprimentar todo o auditório da TV Novo Tempo e também o auditório do Rádio Clube de Sintra. Efetivamente, temos o estudo sobre Hebreus, está centrado esta semana numa ideia extremamente perspicaz, importante e atual para os dias de hoje. A necessidade de nós, cristãos, estarmos com a nossa fé bem fortalecida em Cristo. E para isso temos que conhecer este Cristo que é simultaneamente o nosso Rei, o nosso Mediador, o nosso sumo sacerdote, mas também o herói, o campeão. E se esta mensagem foi escrita há sensivelmente 2000 anos atrás, aos Hebreus, que eram os cristãos primitivos que sofriam pela sua fé, também nós hoje passamos por alguns sofrimentos e Deus nos traz uma mensagem extremamente importante e bem atual. Fortalecermos a nossa fé, confiarmos no nosso amigo Jesus Cristo. Na semana passada nós falávamos sobre a necessidade que Paulo teve de mostrar e de falar aos Hebreus sobre aquilo que era a Igreja, o poder que Deus tinha e que nós podíamos ter juntamente com Ele, mas também as dificuldades que podiam passar apesar de estarmos com Deus. Esta semana o estudo foca-se muito na personagem de Jesus e no que Ele pode fazer por nós. Até que ponto é que, qual foi a necessidade que Paulo sentiu de, muito especificamente, dizer que Jesus é isto, Jesus é aquilo e Jesus é aquilo para vocês? Qual foi a necessidade que Paulo teve em explicar isto aos Hebreus? Paulo, e os historiadores, a maioria dos historiadores, aponta como sendo o autor, que aliás é um autor anónimo, mas a maioria aponta para que seja efetivamente o autor desta epístola, desta carta aos Hebreus, mas ele efetivamente transmite esta mensagem a estes cristãos primitivos, transversal a todos os tempos e a todas as eras, chegando aos últimos dos dias, a esta geração, que é a nossa geração. Ou seja, a necessidade de, mesmo perante os sofrimentos, mesmo perante as aflições, nós termos o nosso olhar fixo naquela que é a solução, que é Jesus Cristo. E, efetivamente, ele apresenta Jesus Cristo, então, como esse escape, essa raiz, não é? A origem, não é? O Criador, o Mantenedor e o nosso Redentor, não é? Que nos permite fortalecer, e sedimentar aquela que é a nossa fé. E antes de entrarmos nos pontos que falaste há pouco, sobre Jesus ser o nosso Rei, sobre o nosso campeão, há uma ideia que é dada logo no início do nosso estudo desta semana, que é a ideia de que em Jesus se cumpriram as promessas feitas a David. Explica-nos lá como é que isto funciona. Exatamente. David efetivamente é um dos reis de Israel, com quem Deus, não é, faz este pacto, esta aliança, não é? E é da linhagem de David que sai precisamente Jesus, não é? E que efetivamente se apresenta como o nosso rei, o filho de David, não é? E também o rei dos judeus, e que Deus o instala, não é? Como o rei soberano deste universo. E isto convida-nos a entrar desde já não só no rei terreno que foi David, mas da sua linhagem sai Jesus Cristo, que mais do que um rei terreno é o rei do universo. E aqui apresenta-nos a ideia da salvação. A salvação não é só num plano pessoal, eu diria até nacional, o povo de Israel, mas a salvação ela segue uma perspectiva e um plano que é universal. Isto leva-nos a tentar perceber desde já o livro de Hebreus naquela que é a cosmovisão bíblica ou naquela que é a cosmovisão teísta. Deus é o nosso Criador, de todas as coisas, é o nosso mantenedor e o nosso redentor. E toda esta ação, ela decorre numa envolvência que nós chamamos o grande conflito.
Efetivamente, Deus é o soberano, ok? Deus é o soberano de todo o universo, mas ao criar Adão e Eva, as suas criaturas, com livre-arbítrio, Ele lhes dá a oportunidade de escolher. E Eles escolhem, efetivamente, e todos sabemos que o resultado foi a entrada do pecado. Em resultado desse mesmo pecado, efetivamente, Satanás tornou-se o governante deste mundo. Satanás, o usurpador do poder de Deus. No entanto, no plano da redenção de Deus, porque Deus nunca desiste de nós e Deus tem sempre um segundo plano para nós, aliás, não é um segundo, é o seu plano para nós, e envia o seu Filho, Jesus Cristo, ok, para recuperar na cruz do Calvário, no seu sacrifício, para recuperar o direito de governar este mundo e todos aqueles que o aceitam como seu Salvador. Portanto, Cristo é vencedor contra o usurpador, contra Satanás. E isto envolve-nos neste grande conflito e apresenta-nos Jesus como o nosso Rei. Mas eu gostaria de ir a Hebreus, no capítulo 1, e estamos no programa de a Bíblia aberta, e efetivamente ir logo aqui ao ponto-chave que apresenta Jesus como o nosso Rei. Então eu posso ler logo no capítulo 1 de Hebreus, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Bem, e Deus manifestou-se aos seus filhos através dos seus profetas de diversas formas. Deus manifesta o seu poder através de uma sarça ardente, através de um animal como Balaão, sarça ardente perante Moisés, através do vento perante Elias, ou de tantas outras formas. Mas no presente, como é que Deus se manifesta a nós? E diz-nos o verso 2, e a nós falou-nos nos últimos dias, por quem? Pelo Filho, por Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo. Então reparem, Jesus é o nosso Rei, e vejam o que é que o autor, Paulo, ele indica sobre este Jesus Cristo, sobre este Rei. Ele é constituído, primeiro ponto, é constituído como herdeiro de tudo. Ele é o herdeiro principal e os seus seguidores são seus co-herdeiros. E o próprio Apocalipse nos diz que quem vencer herdará todas as coisas. Portanto, vencendo com Jesus, também nós nos podemos tornar vencedores. Mas reparem que Hebreus avança para uma outra ideia extremamente importante. Ok? É herdeiro de tudo, o Filho, Jesus Cristo, por quem fez o mundo. Ou seja, o segundo ponto é que Cristo foi o agente do Pai na criação. Ok? Deus criou todas as coisas. Tudo foi feito, tudo foi criado pelas suas mãos e pela sua palavra. E depois diz-nos o verso 3, o Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, quem olha para Jesus vê Deus. Ou seja, Jesus, ele é o reflexo da glória de Deus. É a imagem perfeita na sua pessoa. Esta imagem aqui remete-nos para a história, para o conceito de cunhar a imagem numa moeda. Não é? Ou seja, nós cunhamos, e ao longo dos tempos das civilizações cunharam as moedas, e esta imagem de Hebreus está-nos precisamente a dizer que Cristo, ok, é a imagem perfeita da pessoa de Deus. Quem vê-me a mim, vê o Pai, já diz o apóstolo João. Se queremos saber quem Deus é, então nós devemos familiarizar-nos, devemos conhecer a Jesus, o seu Filho. E depois diz ainda Hebreus, ainda no verso 3, o Filho é o resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pelas palavras do seu poder. Cristo sustenta o universo pela sua palavra poderosa. Ou seja, Ele é o mantenedor, a sua palavra teve na origem da criação, mas também nos dá, nos mantém, nos conserva pela sua existência, pela sua palavra. E para terminar esta abordagem a Hebreus, capítulo número 1, havendo feito por si a purificação dos nossos pecados, que é esta purificação? Ou seja, o sacrifício, não é? A obra da redenção, a obra da reconciliação que Cristo faz, ok? Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, depois de concluir a sua obra da expiação, Cristo senta-se no santuário celestial à direita, à destra de quem? Do Deus, ok? Ocupando o seu lugar de majestade nas alturas. E depois termina o verso 4 dizendo: assim ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos,
acima dos anjos, quando herdou mais excelente nome do que o deles. Ou seja, Cristo tornou-se superior aos anjos, ok? Ele tem um trono, ele tem um cetro, ele foi ungido como rei, ok? Ele criou os céus e a terra e neste momento está sentado à direita do rei. Está entronizado. Para quê? Para ser o nosso sumo sacerdote, para ser o nosso mediador. Então Paulo, logo como ponto prévio de introdução a tudo, ele identifica logo quem é Deus, quem é este Jesus, o verdadeiro rei, e quem somos nós, por conseguinte, de seguimento de sermos filhos de Deus e deste Jesus que esteve também presente Exatamente. na criação. Mas agora, até para nós entendermos melhor, e os nossos ouvintes e os nossos espectadores entendermos melhor, que impacto é que tem este mediador e este campeão e este sumo sacerdote na nossa vida e a importância que Paulo quis que os hebreus entendessem estes adjetivos deste Jesus. Exatamente. O mediador, vá lá, o que é o mediador? É aquele que está Nós estamos a mediar. habituados a ouvir a palavra mediador, ou em conflitos, ou em advogados, ou em tribunais, ou em vendas de casas. Nós estamos muito habituados à ideia de um mediador, é alguém que intermedia duas partes. Exatamente, exatamente. E Jesus, neste momento, ele está a intermediar entre nós e o próprio Pai. E onde é que ele o faz? Ele faz no santuário celestial, ok? Ele intercede por nós e ele lembra ao Pai aquela que foi o seu sacrifício, aquela que foi a sua ação. Agora, o mais interessante é que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Bem, o que é que o sacerdote fazia? No primeiro concerto, o concerto do Sinai, não é? Onde se desenvolvia todo um conjunto de holocaustos, de sacrifícios, feitos por sacerdotes da tribo de Levi, homens finitos, homens pecadores, como qualquer um de nós, mas que eram esses intermediários, não é? Mas era um sistema falho, não é? Porque o sangue dos animais, ele não garantia a salvação. No entanto, Jesus, não é? Ele nos traz para o segundo concerto, para o concerto novo, para o concerto melhor. E esse sim, ok, é um concerto eficaz, porque o sangue de Jesus, do seu sacrifício derramado na cruz, ele nos garante a salvação. E gostaria de abrir e explorar convosco, precisamente, Hebreus, capítulo 5, e passarei a ler do verso 1 ao verso 6. Todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Ou seja, o sacerdote é um intermediário entre o homem e Deus, ok? Para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. O próprio sacerdote terreno, ele é rodeado de fraquezas. E por esse motivo deve ele também pelo povo, como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Um sacerdote, antes de entrar no templo para fazer a oferta teria do também povo, que passar pelo mesmo processo. ele próprio teria que passar pelo mesmo processo. E isto também processo. ajuda-nos a separar-nos um bocadinho da ideia de Jesus, o sumo sacerdote, porque às vezes podia haver a presunção da nossa parte e achámos que podíamos ser mais e melhor do que aquilo que realmente somos. Porque neste momento nós não precisamos de mediador. O nosso mediador é quem? É Jesus Cristo, ok? Mas terminando este texto bíblico, ora ninguém toma sobre si esta honra, lá está Tiago, senão o que é chamado por Deus como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Como diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, Jesus Cristo, ele é o nosso mediador, é o mediador do novo concerto, é o mediador de um concerto melhor. Ele é, neste momento, o sumo sacerdote, ok? E este sim, este pode transformar, este pode mudar existências, este sim pode ser aquele que transforma, não é? Que nos dá alento, que nos purifica, ok? E nos habilita a um dia estarmos na pátria celestial com o Pai. E uma vez que Jesus é o nosso mediador, é o nosso sumo sacerdote, é o nosso rei, mas diz também que Jesus é não só isto, mas é o mediador do melhor concerto. Que melhor concerto é este? Ok? O primeiro concerto é o concerto terreno feito entre Deus e o povo de Israel. O segundo concerto, não é? Ou o concerto novo, ou o concerto já não é ilustrado por sombras, já não é ilustrado por tipos e antitipos.
não é? Efetivamente, ele anula e torna obsoleto o primeiro concerto. Já não é preciso fazer os holocaustos, todos aqueles sacrifícios, não é? Agora, Deus, através do seu único Filho, que derrama o sangue na cruz e que ressuscita, ok? E que ascende ao céu e que está à destra do Pai, ok? Intercedendo e mediando por nós, ok? Isto nos dá a garantia direta e total, ok? De que Deus não desiste de nós, continua a nos querer chamar seus filhos, nos quer tornar co-herdeiros do seu reino, ok? E que está pronto e disponível para nos receber na sua glória e nesse dia fantástico que é a sua segunda vinda e a vida eterna. Uma vez que nós não temos a necessidade de proceder aos mesmos procedimentos, passa a redundância, do primeiro concerto, no que diz respeito aos sacrifícios, isso aumenta a nossa responsabilidade agora que não temos mais uma casa no jogo de tabuleiro, digamos assim, para passar, para chegar a determinado passo, uma vez que agora é o próprio Jesus que serve como nosso sumo sacerdote e que medeia entre nós e a salvação? Sim, há uma responsabilidade acrescida para nós. O povo de Israel assistia e participava no louvor, na adoração e em todos esses sacrifícios. Mas nós temos uma responsabilidade acrescida. Porquê? Porque nós temos o testemunho de Jesus, não é? E nós conhecemos a Jesus e isso torna-nos ainda mais responsáveis, ok? E Ele espera que a gente ofereça sacrifício de louvor e boas obras. E para isso, convida-nos Deus a sermos nós também seus sacerdotes, a sermos o sacerdócio real, ok? A nação santa, o povo eleito, não é? Se Israel foi assim eleito, também nós hoje, a expectativa de Deus é essa mesma, que queira Deus que haja em nós o tal fé bem fortalecida para mesmo perante as fraquezas, as dificuldades, as perplexidades da vida, nos mantenhamos fiéis a Ele. Daí a essência da carta da Epístola aos Hebreus. Então Deus coloca em nós não só a responsabilidade, mas também a noção de nós termos que ter, que nós somos intervenientes neste processo todo, porque nós também devemos ser os tais sacerdotes que falavas ainda agora. Exatamente. E mais importante é que Deus sabe que nós estamos numa grande luta, na disputa entre o bem e o mal. E Ele quer nos fazer seus campeões. Então eu apontava já para a terceira e último ponto da lição, que me parece chave, ou seja, deste estudo bíblico, que é o ponto de que Jesus é o nosso campeão. Em que circunstâncias? Vejam comigo, quem é este campeão? Vejam comigo, antes de irmos à Bíblia. Antes só, é preciso desmistificar também a ideia do que é ser um campeão. Exatamente. Porque campeão hoje em dia normalmente é sempre associado ao desporto ou a alguma vitória sobre alguma adversidade, que é mesmo aquilo que Jesus é. Quem é este campeão e o que o fez? Isto remete-nos para a Antiguidade e remete-nos para a história das civilizações, não é? Que guerreavam entre si e que muitas vezes, perante um campo de batalha em aberto e medindo forças, olhos nos olhos, ok? Os exércitos inimigos, acabavam por optar, muitas das vezes, por colocar em confrontação direta os heróis, não é? Os campeões de cada exército. E a história bíblica aponta-nos David e Golias. Não é? David como o improvável herói dos israelitas e Golias, sim, o grande herói dos filisteus. O que é que acontecia? Não só na história bíblica, mas podemos recorrer ao próprio povo e história grega e persa, etc. E vamos encontrar muitos exemplos disto. Há um conflito, ok? E há um combate como solitário entre um representante de uma força e um representante de outra. Aquele que vencer torna o inimigo escravo. Então, muitas das vezes, em vez de se confrontarem exércitos inteiros, confrontam-se o campeão, o herói de cada um dos exércitos. Mas este campeão não nos tornará escravo. Ora, muito bem. É que, efetivamente, antes de ir a Jesus, deixa-me ir a David. Exatamente. David vence Golias e evita que os seus irmãos, a sua família, se tornem escravos dos filisteus. Agora, Jesus Cristo, Ele combate este combate solitário, este um para um. Mas com quem? Com o inimigo. E vamos a Hebreus, ao capítulo número 2 e ao verso 14 e 15, que nos diz: portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas,
para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Pela morte na cruz, Jesus derrotou e aniquilou quem? O inimigo, o diabo. Para quê? Verso 15. E livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Jesus na cruz, ok? Morre em nosso lugar, morre pelos nossos pecados, ok? Mas também nos torna com Ele vencedores. Se Cristo é campeão, também nós hoje podemos ser esses campeões na luta contra o inimigo, na luta contra o mal. Hoje em dia diz-se que na vida nada é certo a não ser uma coisa, que é a morte. Este campeão, Jesus, veio provar que ele tornou-se campeão não só por ter participado na criação e por servir como nosso sacerdote, mas porque ultrapassou o derradeiro obstáculo que nós, como humanos, temos à nossa frente, que é a morte. Muito bem. E mostra-nos que nós podemos fazer a mesma coisa, certo? Muito bem, muito bem. Temos então a responsabilidade de olhar para este Jesus como campeão, de olhar para a sua revelação, para os seus feitos, para a sua vida, para os seus escritos e mostrar-nos com alento para enfrentar essas mesmas dificuldades. Não é? E Hebreus fala várias vezes, e nós vamos estudar ao longo destes 3 meses, Hebreus, vamos esmiuçar ao pormenor todos estes contextos, mas há aqui uma comparação muito interessante. É que em muitos momentos, Paulo, ele faz referência ao povo de Israel, o povo que andava errante ontem no deserto e que estava às portas da terra prometida e que muitas vezes passava pelo desalento e pelas dificuldades. E mesmo entrando na terra prometida, passou por essas mesmas dificuldades. Ora, Paulo escreve aos hebreus, aos cristãos primitivos, bem, mas nós já vivemos 2000 anos depois, mas esta lição, ok, estas palavras aplicam-se muito a nós. E ele escreve-nos também a nós, que estamos prestes a entrar na terra prometida e que muitas vezes também caímos no desalento, também caímos perspectiva de derrota, não é? Ou muitas das vezes estamos tão absorvidos e distraídos com tantas coisas que nos retiram do foco principal, de olhar para Cristo, o nosso Salvador. E se olharmos para Cristo, o nosso Salvador e o nosso campeão, Tiago, nós como cristãos, nós como igreja dos últimos dias, nós como povo remanescente, só temos uma conclusão a tirar. Devemos nos unir em torno deste campeão. Devemos lutar juntos, não deixar que o inimigo leve vantagem. Não, Jesus foi o campeão, foi o vencedor. Também nós podemos ser esses vencedores. Cristo sustenta as coisas com a sua palavra poderosa. E Ele quer continuar a sustentar a cada um de nós, a nossa igreja, a nossa vida. Ok? Às portas da terra prometida, estamos às portas da terra prometida. Mas temos um Jesus, temos uma revelação maior. Então, mesmo perante as maiores provações, o maior dos sofrimentos, nós, esta semana, este trimestre, temos a oportunidade de fortalecer a nossa fé, olhando então para este Jesus como sendo o nosso Rei, o nosso Mediador, o nosso Sumo Sacerdote e o nosso Campeão. Essa será então a aplicação que nós devemos fazer no nosso dia-a-dia, nas nossas rotinas. Não só este Jesus como campeão, mas nós também como campeões, porque somos seus herdeiros. Exatamente. Muito bem. Que Deus nos abençoe a fortalecer diariamente, indo ao encontro deste Cristo, ok? Podendo com Ele aprender e com Ele aplicar na nossa vida diária. E agora que falaste nisso, aproveito para te fazer uma última pergunta. Como é que nós podemos, nós próprios, e ajudar com quem nós convivemos, a chegar até aí? Chegar até esse Cristo, a chegar até esse Rei? Claro. Acima de tudo... E nos tornarmos nós reis também. Claro. Estabelecer esta ligação íntima de verdadeira amizade com Jesus Cristo, ok? E para isso precisamos de nos despojar do nosso eu, ok? Das nossas ideias pré-concebidas, do nosso orgulho e nos colocarmos à disposição, ok? E para isso precisamos de fortalecer, de alicerçar o nosso relacionamento através da oração, da leitura, da palavra bíblica e, acima de tudo, testemunhar como Ele o fez e que deseja
que nós façamos. Podemos então chegar à conclusão de que o segredo é reconhecermos este Jesus como Rei, como sumo sacerdote, como mediador do melhor concerto, mas também usarmos essa bitola para nos reconhecermos a nós próprios e saber a que nível é que nós estamos e para onde devemos chegar. Que Deus nos ajude nesse sentido. Tiago, muito obrigado por teres aceito o convite e por nos teres ajudado também a entender melhor este assunto e o que Paulo queria dizer aos Hebreus e o que Deus também nos quer dizer, nós, através desta carta aos Hebreus. A todos os espectadores da TV Novo Tempo Portugal e também a todos aqueles que nos escutam através da antena da Rádio Clube de Sintra, agradecemos a vossa presença connosco, agradecemos a vossa atenção e estendemos o convite já para a próxima semana para voltarmos a estudar aquilo que Deus nos quer dizer através de Paulo na sua carta aos Hebreus e aquilo que Deus nos quer dizer também hoje e de que maneira nós podemos aplicar estes ensinamentos à nossa vida para que nós, no final, possamos juntar-nos a este Rei que nos aguarda de braços abertos. Muito obrigado pela vossa atenção e até à próxima semana. Uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu e o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei
Foi bom ter estado contigo ao longo destes 365 dias do ano de 2021. Espero que não tenhas perdido nenhuma destas mensagens e que as tenhas partilhado com os teus amigos. O nosso texto de hoje, dentro do espírito que nós estamos a viver ao chegar ao fim do ano, ao pensarmos o que foi o nosso ano, como vivemos esse ano, como nos comportamos ao longo do ano, os objetivos alcançados e não alcançados, o nosso texto de hoje faz-nos pensar. Paulo, escrevendo aos Efésios, este livro que vimos ao longo deste mês, no capítulo 5 e no versículo 15, ele diz-nos assim: prestem, portanto, atenção à maneira como se comportam. Nós podemos dizer a maneira como se comportaram ao longo deste ano. Não se comportem como insensatos, mas como sábios. Eventualmente nós podemos ter cometido alguns exageros, podemos ter cometido alguns erros, de certeza que cometemos alguns erros ou muitos erros ao longo deste ano, um ano muito difícil, um ano em que uma boa parte do ano estivemos confinados em casa e isso provocou algumas alterações em nós. Mas se eventualmente alguma coisa correu menos bem no nosso comportamento, é a altura de nós irmos a Deus e pedirmos perdão. O novo ano está à nossa frente, novos desafios, novas perspectivas, novos compromissos, novos objetivos. Que esses objetivos, que esses compromissos sejam feitos da maneira que Paulo recomenda aqui, sejam sábios. Mas para que isso aconteça, prezado amigo, prezada amiga, vai a Deus, pede a sua ajuda e de certeza absoluta que os seus sábios conselhos chegarão a ti e tu tomarás decisões sábias em todos os momentos. Quando se trata de ciência das origens, poucas pistas são tão importantes e significativas como os fósseis. Desde pegadas de dinossauros petrificadas até ossos, como esta vértebra de baleia, nesta ossada descoberta em pleno deserto. Os fósseis são tão reveladores quanto enigmáticos. O processo que os originou é tido como raro, mas há um paradoxo no grande número que se encontram em todos os continentes. Agora, vamos saber mais sobre estes vestígios tão especiais, preservados desde um passado remoto até os dias de hoje, em que podemos tocar, analisar e decifrar que testemunhos nos trazem sobre a história da vida na Terra. Uma pegada na areia, agora convertida em pedra. Uma impressão na rocha que esboça tênue a figura de um ser vivo por nós desconhecido e intrigante. Vestígios perpetuados em mineral como uma chave para um passado enigmático. La palabra fósil deriva del latín fossilis, que significa desenterrado o extraído de la tierra. Esos restos que están soterrados, enterrados en capas geológicas, son denominados de fósiles. Una de las primeras personas, de los primeros científicos que estudió los fósiles fue Georges Cuvier. En 1795, él determinó que los fósiles
eran restos de seres vivos que vivieron en algunos millares de años atrás. Fósseis são restos ou vestígios de animais, plantas ou qualquer outro organismo que ficaram preservados nas rochas. O que são restos? Restos é a parte de um organismo. Por exemplo, um fragmento de osso, um dente, o tronco de uma árvore, a carapaça de um molusco, isso são restos. O que são vestígios? Vestígios são todos aqueles indícios da atividade de um organismo. Por exemplo, uma pegada, pistas. Alguns organismos fazem perfurações no sedimento ou à procura de alimento ou construindo a sua habitação. Isso são pistas. Portanto, o conceito de fóssil envolve esses dois componentes, restos e vestígios. Existe uma terceira modalidade de fósseis, que são os fósseis químicos. O que é o fóssil químico? Os fósseis químicos, eles são um resíduo orgânico de matéria orgânica muito degradada e muito decomposta. Na verdade, você tem biomoléculas que, quando você estuda essas biomoléculas, elas correspondem a determinado tipo de organismo. Portanto, existe uma correspondência entre alguns tipos de biomoléculas e alguns organismos que possuem aquelas biomoléculas. Portanto, você conseguir identificar este composto, você consegue de forma indireta rastrear o organismo que deu origem a ela. Alguns exemplos desses fósseis, por exemplo, nós encontramos talvez em rochas do Precambriano. Como são rochas que teoricamente seriam muito antigas, já não existia mais nada do organismo, todo ele foi completamente decomposto. Então, alguns micro-organismos, algumas cianobactérias, algumas algas, o que você sobra delas são realmente o resíduo orgânico daqueles animais. Pero existen fósiles en menor cantidad que están preservados por ejemplo, en resinas que son sustancias derivadas de la actividad botánica de algunos árboles. Existen fósiles también en capas de hielo. Algunos fósiles se encuentran en betún, o sea, una sustancia derivada del petróleo. Existen fósiles llamados somatofósiles y otros ignofósiles. ¿Qué son los somatofósiles? Son los restos de partes de un organismo, como por ejemplo huesos en su mayoría, las conchas, algunas carapazas, algunas partes duras de organismos. Ahora, los ignofósiles son vestigios, huellas de un ser vivo que haya imprimido sus pasos sobre el sustrato terrestre. También vestigios de un proceso de digestión, como son las heces, se llaman, y cuando son petrificadas reciben el nombre de coprólitos. También existe lechos de fósiles, donde el fósil marcó y desapareció, se redució, fue decompuesto y quedó solamente el vestigio que recibe el nombre de modelo. Hay moldes y modelos. São os fósseis etnográficos. A análise dos fósseis permite à paleontologia examinar formas primitivas de vida. Afinal, o registro fóssil é como um arquivo que expõe a história da vida na Terra. Estudar plantas e animais preservados nas rochas pode nos dar pistas de como eram formas de vida em um passado longínquo. Podemos descobrir sobre a anatomia deles, o comportamento e até a ecologia, como eles se relacionavam com o habitat da época. É um campo de investigação vasto e intrigante. O registro fóssil é, para a ciência, de extrema importância, porque a ciência não tem acesso à criação, à formação da vida nesse planeta. É um evento que ocorreu um dia no passado.
E a ciência também não tem como avaliar todas as diferentes formas de vida que estiveram nesse planeta, como é que elas se alteraram, como elas mudaram e tudo mais. A gente não tem como repetir esses experimentos. Mas, felizmente, para a ciência, o registro fóssil existe, ele está lá. Ele funciona como um verdadeiro museu da vida. Então, a gente vai no registro fóssil, apesar de não termos visto aquelas espécies, elas estão ali, documentadas. Então, para a ciência é de extrema importância, extrema valia o registro fóssil. Existe una ciencia específica para el estudio de los fósiles, que es la paleontología. Esta palabra tiene derivación de 3 voces griegas. Paleos, que significa antiguo, onto, ser, y logos, estudio. La paleontología, entonces, es el estudio de los seres vivos antiguos. E além da paleontologia, a geologia é um dos pilares da ciência das origens, que compõe o estudo dos fósseis. Encontramos fósiles de animales en el pasado de todos los tamaños. Los hay pequeños, medianos, grandes. Evidentemente siempre llaman la atención los grandes, sobre todo porque son muy grandes algunos de ellos. Pues todo el mundo le ha llamado la atención los dinosaurios porque son enormes, algunos de ellos, porque hay dinosaurios medianos y pequeños, pero lo que nos llama la atención es un brontosauro, un brachiosauro enorme, un tiranosaurio rex tremendo. Son animales que cuando tú los ves, el esqueleto armado en un museo, pues te sobrecoge. Y eso que lo que ves es un puro esqueleto, te lo imaginas con carne, y esos animales tuvieron que haber sido increíbles, moviéndose. Y claro, no son los únicos tampoco. Se ha hecho mucha publicidad a los dinosaurios, pero hay otros animales que eran grandes. Estoy pensando, qué sé yo, el tigre de dientes de sable, pues era un animal más grande que los tigres o leones de hoy día. Los mamuts más grandes que los elefantes. Hay un perezoso gigante que era bastante más grande que los perezosos que encontramos hoy. El famoso Megatherium, eran muy grandes. Mais de 85% das famílias de mamífero hoje existentes são também conhecidos em estado fóssil. E por incrível que pareça, já foi encontrado um número 3 vezes superior a este, mas de famílias extintas. Seria a vida no passado ainda mais abundante? O que se verifica, na realidade, é que os fósseis, que certamente viveram há milhares de anos atrás, esses fósseis são de um porte maior do que os correspondentes que existem a seres, né, que existem atualmente. Em geral, quase, eu diria, o dobro, pelo menos 1,5 vezes, até 2 vezes ou até mais vezes o tamanho do ser correspondente que vive nos nossos dias, o que mostra um passado majestoso, um passado de fauna e flora exuberantes, não é? Normalmente os fósseis, quando eles são muito grandes, de acordo com a paleontologia convencional, isso é interpretado como uma época em que houve um maior aporte de nutrientes, um maior aporte de oxigênio, enfim, as condições de sobrevivência eram muito vantajosas, por isso eles se desenvolveram e se tornaram maiores. Bueno, llama la atención toda esa fauna, incluso a nivel pequeño. Yo tengo aquí unos datos interesantes, por ejemplo, de arañas de 34 centímetros de largo, libélulas de 70 centímetros de envergadura, de ala a ala, la famosa cochinilla, estos animalitos que tienen muchas patitas, que cuando los tocas se hacen como una bolita. Pues hemos encontrado fósil de una especie que tenía 1,8 metros, casi 2 metros de largo. Escorpiones de 80 centímetros de largo. Aves de 9 metros de envergadura, 3,5 metros de altura. Es decir, nos llama mucha atención toda esta fauna enorme, ¿no?, que hoy no encontramos. Hoy hay animales grandes, un elefante es grande, una ballena es un animal muy grande, una jirafa incluso. Pero estos animales, pues como que nos desbordan, ¿no?
normalmente a regra não é que existia uma época que eu tinha organismos muito grandes e uma época que eu tinha organismos muito pequenos. Ao longo de todo o registro fóssil, nós temos organismos que são grandes e que são pequenos. O que a gente observa é que não existe uma tendência geral no registro fóssil de que aqueles que são mais abaixo da coluna eram maiores e que foram ficando menores à medida que foram para o topo da coluna geológica. Essa evidência física, nós não temos ela ainda. El número de especies que existe en el universo es grande, millares y millares de especies. Sin embargo, no existen fósiles de una gran cantidad de especies. Comparando con esa cantidad, diríamos que el número de fósiles, de especies fósiles, es pequeño. ¿Por qué? Porque la fosilización es un proceso difícil. Como um organismo é petrificado? Como se formam, afinal, os fósseis? E o que explica a presença deles na Terra? E por que não vemos comumente a formação de fósseis hoje, nos dias atuais? Quando se pensa em formação de fósseis, é preciso entender que o organismo vivo, ele só possui, eu estou falando em casos de animais, né? Quando ele só possui ossos, porque o organismo tem a capacidade de todos os dias ele repor parte dos minerais que ele perde. E esses minerais são transformados numa estrutura que nós chamamos de osso. E esse osso é basicamente feito por cálcio, né? Muito bem, uma vez que o organismo morre, ele perde essa capacidade de repor esse cálcio que é perdido diariamente. E agora nós vamos ter uma troca iônica. Nós vamos perder cálcio, mas o organismo não tem mais a capacidade de repor cálcio, e aquele local, aquele espaço deixado pelo cálcio é substituído agora por silício, por um silicato. Então você deixa de ter uma característica orgânica composta por cálcio e passa a ter uma característica inorgânica, uma matriz composta por silicatos. E aí você tem uma estrutura que nós chamamos de fóssil. El proceso de fosilización es un proceso accidental, no es un proceso que sigue fenómenos naturales. Al contrario, la fosilización es un proceso contrario a un proceso natural que es la decomposición. Los fósiles están preservados principalmente en capas geológicas, capas sedimentares, donde las partículas de arena comienzan a cubrir. Pero ese proceso tiene una característica, debe ser rápida, no puede ser demorada. The fossils are incredible evidence of rapid burial. You see when an organism dies in the ocean today, it decomposes very quickly. It's a food source for a lot of scavengers and bacteria and other organisms. And so as soon as something dies, the dead carcass gets attacked and it doesn't last very long. I did studies with fish to determine how long fish would last in various settings. And usually within days you could see evidence of decomposition. Usually within a week or two, the fish was completely consumed and almost nothing left. And that's not only the case for fossil fish, but many other types of fossils. Experiments have been done with many other types of animals, and all animals decompose and disappear very quickly. The only way that you can preserve an organism is if you bury it quickly to prevent the decomposition from taking place. If these hard parts are exposed left exposed on the ground, natural decay is gonna destroy them. If rapid burial occurs, there's a likelihood of preservation. The most important requirement, the sediment in which those skeletal elements are buried, must have the right geochemical conditions, meaning that there must be
some amount of water in the sediment, and that exchange of minerals occur between the skeleton or the wood or whatever it was buried and the sediment, the wet sediment. So there's an exchange of minerals that eventually will preserve the organism, the hard parts. O processo de fossilização, ele envolve uma série de etapas e todas elas precisam acontecer simultaneamente. Primeiro, o soterramento, uma vez que você precisa de trocar cálcio por silicato, esse silicato, no jargão químico, deve ter um estado de oxidação específico. E isso requer uma ausência de oxigênio. Então, uma das maneiras de você não deixar o fóssil ou o material a ser fossilizado em contato com o oxigênio é que essa soterração seja extremamente rápida. E esse soterramento rápido é característico de eventos catastróficos. Então, não existe soterramento rápido por processos não catastróficos. Então, jamais o fundo de um lago em repouso você vai ter a formação de fósseis, porque você tem um soterramento lento e você tem a presença de oxigênio que inviabiliza a presença de silicato no estado de oxidação necessário. Segundo ponto, essa troca, essa permuta de cálcio por silicato, ela é feita por micro-organismos específicos e esses micro-organismos também não podem estar na presença de oxigênio. Então o soterramento rápido, ele resolve tanto a presença do oxigênio com relação ao silicato, quanto também com esses organismos que não sobrevivem na presença de oxigênio. It's an exceptional event. So exceptional that is extremely rare in modern environments. Por ejemplo, grandes convulsiones de volcanes, erupciones volcánicas que produjeron cantidades de rocas basálticas o cenizas volcánicas, también impactos de asteroides que impactaron la Tierra en distintos momentos de la historia de la Tierra, que también afectaron la vida sobre la Tierra y produjeron grandes extinciones, mortalidades que nosotros llamamos mortalidades en masa, porque hoy encontramos lugares donde hay miles y miles de cuerpos, de esqueletos de distintos tipos de organismos, ya sean invertebrados o vertebrados también. Fossils are both rare and common because they're not found everywhere, but when they are found, sometimes they are in massive amounts in the sedimentary rocks, like shells, for example. For example, you find them by millions in layers that seem to indicate that they were buried, catastrophically. Tanto en la geología como en la paleontología tenemos evidencia de procesos muy rápidos y catastróficos. En algunos casos tenemos evidencia de grandes masas de sedimentos de clastos muy grandes, o sea que la energía para transportar esos clastos muy grandes, esas partículas grandes, tiene que haber sido muy alta y solamente con corrientes muy grandes ou muy fuertes se poderia haver logrado algo assim. O que é mais surpreendente notar no registro fóssil é que esses animais, a maior parte deles pelo menos, indica que foram surpreendidos por alguma coisa muito grande. Vários animais foram surpreendidos na sua vida normal ali, no momento em que, por exemplo, estavam dando à luz, animais marinhos dando à luz e foram sepultados. Outros estavam devorando presas menores, Naquele exato momento, alguma coisa aconteceu que os cobriu com muita lama e eles foram ali sepultados também e depois acabaram fossilizados. Uma ciência que estuda o passado remoto requer um pesquisador que trabalhe com rigor perspicaz para separar evidências corretas das pistas equivocadas. Aqui, o trabalho do cientista que pesquisa fósseis é comparado à investigação de um detetive na busca por desvendar o que ocorreu no cenário. The study of fossils is similar to forensic studies or the work of a police detective. They have a dead body
and questions like what, when, where, who, and how. Similarly, we find a fossil, for example, a fossil whale, and we want to know first what it is. And then we want to know when it happened, it died and was buried, why, the mechanism, the mechanism that both killed the whale, the body, and buried it later. And when did that happen? So that involves the use of different approaches, different techniques. For example, the study of fossil bones of an animal. We study the characteristics of the bones, the shape, the anatomy. Also, we cut, sometimes we have to cut the bones and look at them through the microscope. We also study the composition of the bones, the mineral composition, and see if there is any remaining organic material left. But most interestingly is the mineral content, which tells us information about the process of fossilization and the environment in which the skeleton was buried. Also, we study the rocks in which the fossils are encased, are preserved. The rocks give us considerable information about the environment, the process of burial, the geochemistry of the water and the sand or mud in which the skeleton was buried. And that's very important. As I said, paleontology is similar to forensic studies. The difference is that we don't have human witnesses to tell us what happened in the past that might explain why these animals or plants died and were fossilized. But we have other kinds of witnesses. The bones themselves are witnesses, so we have to make them speak. And we do that through analysis, different chemical analysis. We x-ray the bones, we study the mineral composition, and also we study the rocks in which the bones or the shells or the plants are found, are preserved. Those are our witnesses. Milhões de fósseis já foram encontrados em todo o mundo, classificado em quase 300 espécies ou tipos diferentes. Parecem haver sido preservados como pistas a decifrar e reconstruir. Por serem testemunhas silentes, ainda existem mais perguntas que respostas. A história da vida na Terra, que podemos ler através do registro fóssil, apresenta-se como um intrigante mosaico, que abre a possibilidade para diferentes interpretações. Mais ainda, quando os fósseis são analisados em seu contexto, dentro da camada geológica na qual foram encontrados, como veremos no próximo programa. A busca pelo elo perdido continua. Mas e se o único elo perdido for admitir que não somos nós, os donos da história?